assim no cantinho, mas há lugares aqui no centro que, se quem estiver lá atrás quiser vir e sentar, essa última canção, Aleluia, me lembra uma história que eu ouvi de um missionário. Vocês sabem que essa é uma palavra cognata em todas as línguas, né? Todas as línguas dizem aleluia, essa palavra de origem hebraica, mas que não é traduzida em língua nenhuma. Então, em todo canto do mundo se diz aleluia. E eu vi essa história de que um missionário foi pregar no Japão e houve um problema com o horário e a pessoa que iria recebê-lo no aeroporto, e acabou que ele chegou um dia antes do que estava programado. E ele só descobriu que havia chegado um dia antes quando chegou lá no aeroporto. E ele só tinha o endereço do local onde ia ficar hospedado, mas não falava uma palavra em japonês nem em inglês, e não sabia como ia se comunicar, e ficou ali pensativo no saguão do aeroporto. Assim, meio que sem alternativa, ele chegou no meio do saguão e gritou: aleluia! As pessoas olharam assim para ele, mas continuaram sua jornada, cada um indo para o seu canto, e ele parou um pouquinho e gritou de novo: aleluia! Aí um cara lá de cima olhou aquele cara no meio do saguão assim e gritou lá de cima: aleluia! Aí ele olhou assim: aleluia! Aí o cara de lá: aleluia! Aleluia! Aí o cara lá disse: aleluia! Aí desceu, aí chegou lá com aquele papel com o endereço e disse: aleluia! O cara olhou assim: aleluia! E com uma palavra assim, somente, né, eles conseguiram se entender, porque a gente não se entende com as palavras, a gente se entende com o coração da gente. O meu coração fala o teu coração é o meu coração. Há uma língua maior que prescinde das palavras e que se comunica apesar delas ou através delas. Por isso é que muitas vezes você ouve pessoas falando, mas não escuta nada. Às vezes as pessoas estão em absoluto silêncio e dizem tudo. Porque há uma língua que excede, que escapole os limites da verbalização e da linguagem. Quem dera Deus aprovesse a Ele, pudéssemos hoje ouvir as palavras que são ainda superiores às vozes que vêm do coração, as palavras que vêm do Espírito. Esse é o nosso desejo sincero, é o nosso pedido ao Senhor. Aqui, nessa igreja, as coisas são muito simples. Ao invés de um púlpito formal daqueles, eu prego aqui desse banquinho. E tenho pregado daqui nesses últimos 3 anos em que chegamos aqui a esta casa. Ser simples, às vezes é muito complicado. Às vezes a gente precisa questionar se a nossa simplicidade não é causa de nossa arrogância. A gente se envaidece de ser simples às vezes. Por isso a busca de um caminho verdadeiro de simplicidade reclama intensa oração. As pessoas mais humildes de quem eu tive notícia, pessoas como São Francisco de Assis ou Santo Antônio de Pádua, se você perguntasse àquele homem vestido de trapos, morando numa caverna, comendo nada mais do que pão e água, e você perguntasse a Francisco: qual o maior pecado que você tem? Ele responderia sem pestanejar: a minha vaidade. Porque a nossa vaidade, ela é tão sutil e profunda que às vezes escapa a nossa
o nosso cuidado, a nossa atenção, ela se coloca, ela se vai por caminhos outros. Eu contei para o pessoal aqui da comunidade essa história, mas vale a pena lembrar. É a história de Santo Antônio do Egito, um dos primeiros a viver aquela vida de ermitão, aquela vida de um homem sozinho no deserto, em oração, no século IV, quando houve uma grande revolução na igreja e Constantino aderiu à igreja e milhares de pessoas se achegaram. Então, Santo Antônio, que deu nome a essa cidade vizinha nossa, Santo Antão, Santo Antão, não é? Vitória de Santo Antão. Então, Santo Antônio foi ao deserto. Santo Antônio era um homem tão piedoso que um dia Satanás decidiu prová-lo. Disse: eu vou pegar esse camarada aqui, e apresentou a Santo Antônio todas as seduções desse mundo. Ofereceu-lhe dinheiro, e isso não o fascinou. Lhe ofereceu todos os manjares da terra, comida, bebida, as maravilhosas da terra, e isso não o encantou. Trouxe as mulheres mais belas, mais encantadoras, mas nem com elas ele deixou seu coração se afastar da piedade, da santidade de Deus. Depois de muito insistir com o santo, então o diabo olhou para ele e disse assim: Antônio, de fato eu não consegui derrubar você. Você é de verdade um homem de Deus. Quando o diabo disse isso a Antônio, ele então sorriu e pecou. É assim. Às vezes nada nos derruba, mas a vaidade, com a sua sutileza e o seu modo subrepetício de se chegar e de penetrar em nossas vidas, é ela justamente que nos põe por terra. Hoje eu gostaria de lhes falar acerca dos planos para o ano novo. Você tem planos para o ano novo? Alguém já fez algum plano para o ano novo? Levanta a mão. Eu tenho alguns metas, alguns objetivos para o ano novo, porque é terça-feira, meus irmãos. Terça-feira é o dia que vai chegar o ano novo. Quarta-feira já é dia 1º, terça-feira tem aquela solenidade, aquele momento todo de ano novo. Então a gente tem planos para o ano novo. E em 2014, então, você já tomou uma série de decisões, de mudanças em sua vida. O chato é que em 2012 você também tomou decisões assim. E em 2011 você também fez planos assim. E a pergunta é: por que será que esses planos, esses objetivos, esses desejos que temos, as intenções do nosso coração, de mudança e mudança para melhor em nossas vidas, por que esses planos não se realizam? Por que eles não se concretizam? Eu quero dizer a vocês que não é por falta de vontade. Vontade não é problema, porque você tem vontade mesmo. Não é falta de desejo que os planos não se realizam. Não é um problema com os seus valores. Não, porque do ponto de vista dos valores, você efetivamente sabe que aquilo é importante, de que aquilo é prioridade. Por exemplo, cuidar da saúde, perder peso, cuidar da família, ter mais tempo para os estudos e planejar sua vida profissional. Tudo isso, na tua escala de valores, está em perfeito lugar, e você sabe que aquilo que tem tomado tanto tempo seu, aquilo que tem transformado a sua vida numa senda, num caminho tortuoso de sofrimento, aquilo pode e deveria ser afastado da sua vida, mas você não consegue se livrar disso,
Mas não é um problema de vontade, não é porque você não quer se livrar, não é por falta de valores que digam a você o que importa e o que não importa, nem é um problema do que você acredita. O problema é outro. E eu vou tentar explicar a vocês qual é o problema. E o que faz com que nós sejamos pródigos em produzir planos no final do ano e tão escassamente os realizemos efetivamente no ano novo. Uma vez perguntaram a um cara que eu gosto muito, que é o Paulinho Mosca, qual era a música que ele mais gostava. E aí ele disse que a música que ele mais gostava era uma música muito simples, composta por Caetano Veloso, que eu gosto muito, muito, embora não seja a música que eu mais goste. Eu não sei se você conhece essa música do Caetano, chamada Coração Vagabundo. Mas a música diz assim: meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a esperança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Nosso problema não é um problema de nossa vontade, mas é defeito de coração. É esse coração vagabundo, que não se cansa de ter esperança, mas cujas esperanças não conseguem produzir mudanças e efetivas transformações. Eu queria ler para vocês um texto que se encontra lá no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 17. Geraldo tem várias Bíblias que vai disponibilizar para vocês. E se você já tem uma em suas mãos, abra na página 783, página 783, que é Jeremias capítulo 17. Nesse texto, Jeremias vai falar disso, Regilene, que na palavra de Caetano é meu coração vagabundo que quer guardar o mundo em mim. Você está comigo lá? Jeremias 17, página 783, nessas Bíblias que ficam aqui e que foram distribuídas agora. Eu queria começar pelo versículo 5 de Jeremias 17. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vamos ler juntos o versículo 9? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Versículo 10 diz assim: eu
o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Vamos orar? Pedindo ao Senhor mais uma vez que venha sobre nós e nos ensine a operar uma mudança de coração. Porque enganoso é o nosso coração e perdidamente e desesperadamente corrupto ele é. Senhor Deus, glorificamos o Teu nome e Te bendizemos, Senhor, por Tua misericórdia, por Tua justiça, pelo Teu amor. Eu Te peço, Senhor, que Tu nos fortaleças na noite de hoje, para que sejamos por Ti mesmo edificados. Que Tu, Senhor Deus, pelo Teu Espírito, ilumine a cada um de nós, no Espírito, para que, fortalecidos em Ti, sejamos transformados naquilo que Tu desejas que passemos a ser. É o que humildemente Te pedimos, em nome de Teu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Uma vez um homem foi visitar Jesus à noite e queria que ele lhe falasse acerca do caminho e do modo pelo qual se poderia conhecer o reino de Deus. E Jesus, sem meias palavras, olhou para aquele homem que se chamava Nicodemos e lhe disse: o que você precisa é de um novo nascimento. O que você precisa é nascer de novo, porque as estruturas de tua mente, de teu coração, tudo aquilo que se chama de tua consciência, de teus valores, tudo isso é inapropriado, é incapaz de alcançar, de perceber as dimensões maiores, superiores daquilo que é efetivamente o reino de Deus. Por isso, Jesus disse a Nicodemos que a única maneira pela qual ele poderia acessar esse projeto seria através de um novo nascimento. O nosso problema, meus irmãos, que se repete ano após ano, o meu problema, o seu problema, o problema de muitos aqui, que tem propósitos e não consegue realizá-los, que estabelece objetivos e não consegue concretizá-los, que finca para si mesmo metas precisas, execuíveis, aparentemente, mas que vêm ano após ano elas darem em nada, como quando eu era criança e brincávamos de batalha naval. Vocês lembram de batalha naval, que tinha nos cadernos e a gente jogava? E aí a gente dizia assim, água. É que alguém tinha dito um local onde provavelmente haveria uma nave, uma embarcação do adversário, mas não havia nada ali. Então se dizia água. Ou seja, debalde, inutilmente, os nossos esforços se estabelecem. E como eu disse a princípio, não é por falta de vontade, não é por falta de desejo, não é por crermos que aquilo aqui é importante, não são nossos valores, é o nosso coração que nos engana. E ele comete dois tipos de engano básicos. Dois processos de ilusão de nossas mentes, equívocos que nós nos permitimos inserir como aqueles em que nós estamos perante um mágico. Vocês já viram aqueles mágicos que fazem desaparecer pessoas, não é? E a gente não quer acreditar, mas acaba acreditando de que uma pessoa desapareceu de fato, ou que o mágico tirou da cartola uma pomba branca, mas na verdade a gente sabe que não é possível que seja assim. E nosso coração prega peças. E dois são os engodos, dois são os enganos que fundamentalmente ele nos faz passar e que provocam essas frustrações anuais. O primeiro deles é que ele diz a gente o que nós queremos, mas isso que queremos, não queremos a tal ponto de nos descomprometermos com o prazer que nós sentimos.
Entre o querer e o prazer há uma luta terrível. Às vezes, para realizar o querer, a gente tem que renunciar ao prazer. Mas ninguém quer renunciar ao prazer. Mas dificilmente algo grande e importante será realizado em nós sem que rompamos, sem que nós quebremos a aliança com o prazer. E a nossa vida, ela é guiada pela paixão e não pelos valores, pela razão, por aquilo que afirmamos, e estaríamos dispostos a subscrever qualquer documento dizendo: é isso que eu quero, é isso que importa, é isso que eu desejo. Mas de repente, sussurra em nossa alma a voz cálida do prazer. E ele vem nos dizer que nada do que falamos importa, nada do que objetivamos é relevante, porque a voz do prazer nos escravizou e nos seduziu. Não estou aqui fazendo qualquer afirmação moralista, eu detesto qualquer tipo de moralismo, dizendo que o prazer é ruim, a dor é boa, numa espécie de gnosticismo tardio, e para afirmar que o corpo é mau e o espírito é bom, vamos mortificar o corpo, e por isso negar a validade do prazer. Longe de mim isso. Mas o fato é que há entre nós uma aliança com determinados prazeres que nos escravizam, e você sabe disso. E eu não preciso me delongar aqui para explicar a vocês que é assim, de que nós fizemos alianças e pactos com o prazer e com determinados prazeres, e cada um tem a sua própria experiência, e são esses prazeres, eles sim, senhores de nossa vida. Porque como é que eu vou saber quem é o Senhor da minha vida, Naim? Como é que eu vou saber quem é o Senhor da minha vida? Pelo que diz a minha boca? Jesus já me advertiu a não confiar no que diz a boca. Vocês lembram daquela história que ele contou que um pai tinha 2 filhos? Aí disse ao primeiro filho: vai lá no campo cuidar da seara. E o filho disse: eu vou, papai. Mas não foi. E o segundo filho disse: eu não vou. Mas depois, arrependido, foi. E aí Jesus pergunta: qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? E a resposta é: não é aquele que disse que iria, mas não foi. É aquele que disse, apesar de ter dito que não iria, acabou indo. O que Jesus nos chama a atenção é que o que a nossa boca diz não revela quais são os compromissos de nossa vida. O que revela, de fato, quais são os compromissos de nossa vida são, então, as nossas ações, as nossas atitudes, é o nosso comportamento. E se você quer saber quem é o Senhor da sua vida, não pergunte à sua cabeça nem ao seu coração, porque enganoso e vil é o coração. Pergunte aos seus comportamentos. Pergunte às suas condutas. Pergunte quem é que dita, quem decide, que define, e quem define na hora de fazer escolhas, do que é que você abre mão em privilégio daquilo. Sim, quem dita a tua conduta, este é teu Senhor, esta é tua Senhora. Esse é o Kyrios, é aquele que governa a tua vida. Deveria ser Deus. Mas, desde Gênesis capítulo 3, que o ser humano vem esquecendo a vontade de Deus e buscando a realização de seus desejos. Por isso, o autor do livro de Gênesis, quando descreveu a árvore do conhecimento do bem e do mal, disse que aquela árvore, que o fruto daquela árvore era agradável aos olhos e boa para dar entendimento. São esses processos de sedução. Então, o primeiro engano e o primeiro equívoco é este: a gente pensa que o que vai decidir
o resultado da nossa vida no ano novo são nossas vontades, valores e crenças, quando na verdade quem vai decidir qual será o resultado do ano novo são os senhores do prazer que habitam a nossa vida e que regem e decidem quais são as nossas escolhas. O segundo engano, o segundo engodo, o segundo equívoco pelo qual a gente passa é acreditar que há em nós forças para mudar. Há em nós forças para mudar. A gente acredita mesmo. E algumas pessoas dizem assim: não, fulano teve força de vontade e mudou. Eu vou dizer a vocês uma coisa: eu não acredito em força de vontade. Martorelli, você não acredita em força de vontade? Não acredito em força de vontade. Não acredito, e eu explico por que eu não acredito em força de vontade. Vontade é uma coisa minha, não é? Vontade não é uma coisa humana, não é uma coisa que você tem, que eu tenho, que fulano tem. E o que é que disse Jeremias acerca da força de vontade? Veja se ele não colocou tudo num pacote só. Versículo 5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque esse que confia na carne, que confia na sua humanidade, nos recursos de sua humanidade, este será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Não, eu não acredito em força de vontade. O fato é que a graça de Deus em nossas vidas, assim como Ele, tem muitos apelidos. Você sabia, Eugênio, que Deus tem muitos apelidos? Não apenas estes que a gente já conhece, que vêm das diferentes línguas, como essas canções que nós cantamos, Jeová, Elohim, não apenas os nomes atribuídos a Deus em diferentes culturas. Não, Deus tem apelidos. Por exemplo, Solange, as pessoas dizem, que sorte. Deus não grita lá de cima, ei, para com isso, fui eu, porque Ele é humilde. Ele é humilde. Mas muitas vezes, quando você ouve alguém dizer que sorte, foi Deus que nos livrou. Eu vi esses dias, Luiz, não sei se você viu nessa retrospectiva, uma senhora que estava parada assim na calçada, veio um carro, bateu e pegou, ela bateu no meio, arrastou. Alguém viu essa cena? E aí a gente diz, que sorte. Que sorte o quê, rapaz? Que sorte é essa? Mas não tem problema não, tá bom, sorte. Foi sorte. Só que sorte é um nome que às vezes Deus usa. E as pessoas dizem sorte, Deus sabe que foi Ele. E Ele não se preocupa, mas é sorte. Quer ver outro nome que às vezes Deus utiliza, as pessoas atribuem? Acaso. Coincidência. Essa é um monte de coisas, são palavras, expressões, mas eu não acredito nem em sorte, nem em acaso, nem em coincidência. Eu acredito em providência, com P maiúsculo. Providência. O que é providência com P maiúsculo? É a ação histórica através da qual Deus realiza a sua vontade. E algumas pessoas dizem assim, fulano teve muita força de vontade, mas era a graça de Deus agindo na vida dele, sem que ele soubesse de Deus nem da graça, mas era a graça de Deus se movendo na vida dele, realizando nele a sua vontade, porque nós, por nossa própria vontade, só nos destruímos. Nós
largados à nossa própria vontade, só ferimos o outro. Nós, entregues à nossa própria vontade, somos como alguém que cai de uma escada, disse o salmista, e que vai caindo degrau a degrau, que vai descendo. Pois esses dois engodos, esses dois enganos quer nos pregar a nossa mente, e estes enganos fazem com que nos frustremos vez após vez. Primeiro engodo é este engodo que nos faz acreditar nessa possibilidade, nessa capacidade, nesse engenho, quando a gente precisa de uma nova natureza, quando a gente precisa de uma profunda transformação, quando de fato o que a gente precisa é seguir estas palavras que eu leio para você agora. Ele disse: maldito o homem que confia em si mesmo. Mas ele diz, versículo 7, ecoando as palavras do Salmo 1, não é, Daniel? A gente não escuta o Salmo 1 nessas palavras de Jeremias? Ele diz assim no versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eu queria parar aqui, sabe, Sueli? Não ler mais nada. Porque se você fizer de 2014 o ano do Senhor na sua vida, a graça dele fará com que a tua esperança, que é Ele, seja plena em tua vida. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ao invés daquele arbusto solitário no deserto, o que diz Jeremias? Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Não é o Salmo 1, não é? É o espírito do Salmo 1, que daqui a pouco eu vou ler para vocês. Versículo 10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isto para dar segundo a cada um, segundo o seu procedimento. Veja, procedimento, nem é pensamento, ele sonda o pensamento, ele conhece e esquadrinha os corações, mas o que interessa no final das contas é de fato o nosso procedimento. Eu tenho uma sugestão, uma proposta para vocês. Minha sugestão é simples. Pegue a sua lista de metas, pegue o rol de seus objetivos para 2014, simplesmente risque todos eles e escreva no lugar: ser mais do Senhor. Ser mais do Senhor, entregar-me mais ao Senhor, confiar mais no Senhor, fazer dele a minha esperança. Ele conhece já, ele já está cansado de ver a tua listinha, sabe? Eu não sei quanto tempo faz que Deus vê na minha listinha: perder 20 quilos. Mas aí você não pode fazer mais isso. Eu aprendi isso nas aulas de administração. Isso aí é a meta. Mas qual é a estratégia? A estratégia é diferente da meta. A estratégia é aquilo que lhe levará à execução da meta. Para perder 20 quilos eu preciso fazer uma dieta, me exercitar. E para com isso. Porque mais forte do que a minha vontade é o meu prazer que me aprisiona. O que faz com que tudo isso vire papel para o lixeiro é a escravidão do prazer. E eu não consigo romper se a graça de Deus não me libertar.
não será a minha força de vontade, nem para isso, nem para coisas mais importantes da minha vida. Vou dar 2 exemplos de algo mais importante do que perder peso. E se eu não perder peso, pode ser que eu morra por causa disso, mas há coisas mais importantes do que perder peso. Querem ver um exemplo? Em 2014, eu quero ser uma pessoa menos ansiosa. Isso é muito mais importante, porque a ansiedade tem lhe feito sofrer todos os dias deste ano de 2013, e talvez a obesidade não tenha lhe feito sofrer tanto. Então o desejo e o propósito de ser uma pessoa menos ansiosa, segundo exemplo de algo que a gente pode estabelecer como meta, mas não pode realizar, a não ser que o Espírito realize em nós. Porque o maldito homem que confia no homem, que se entrega a si mesmo, ou a quem quer que seja. Eu quero ser uma pessoa mais segura em 2014. Quem pode fazer isso? Todos podem escrever, todos podem eleger isso como meta e como propósito em sua vida, mas quem pode realizar isso? Ninguém pode realizar isso. O caminho para se libertar da escravidão do prazer, o caminho para transformar a confiança na força de vontade, na confiança da vontade do Senhor e sua bendita providência em minha vida, é dizer uma coisa: eu só quero mais do Senhor na minha vida, quero me entregar a Ele, quero que Ele seja a minha esperança. Como é mesmo a canção que eu contei a vocês, de Caetano no início, vocês lembram? Coração Vagabundo. Você lembra da letra, Pedro? Você já conhecia essa música, Pedro? Eu acho tão bonito assim, ele diz assim: Marcão, meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Esse verso descreve a gente, sim ou não? Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Hoje eu quero dizer: Senhor, Tu és a minha esperança. Eu não quero mais ter esperanças e fazer das coisas da minha vida, dos meus projetos, dos meus arranjos humanos, porque isso tem sido um bebedouro de frustrações infinitas. Como foi que disse Jeremias? Bendito o homem que confia no Senhor e faz do Senhor a sua esperança. Isso é reduzir ao mínimo e simplificar a vida. Quais são os teus planos? Qual é o teu desejo? Qual a tua vontade? Ser mais do Senhor e fazer do Senhor minha única esperança. Vamos ficar de pé? Sinceramente, nós pregadores temos a tendência de evitar palavras que estejam muito cansadas. Há palavras que estão cansadas. E palavras assim muito cansadas, elas já não dizem coisa nenhuma, porque elas são como aquele elástico esgarçado que já não sustenta nada. E uma dessas palavras gastas, surradas, esgarçadas, é a palavra conversão. E as pessoas, elas acham que se converter, porque tem uma caricatura de conversão aí que para mim parece ridícula. Eu quero me converter, aí o cara levanta a mão, ou sai lá, vem aqui para frente, e acha que isso é se converter. Que nada! Isso tem nada a ver com conversão. Conversão é outra história, é outro papo, é outra coisa. Conversão é uma experiência na qual um ser humano
que estava de costas para Deus e atracado com um pecado, se volta para Deus, dando as costas para o pecado. E aí não precisa ter gestos, até porque se há alguma coisa que a gente aprendeu hoje, é que o que diz a minha boca não vale nada. Karina aqui já está com pena de mim, que eu tenho uma estratégia para me ninar. Sabe que eu faço isso? Eu me nino, eu me boto para dormir. Karina não aguenta mais ver isso. Eu me boto para dormir. Então, eu deito na cama, a gente faz a nossa oração antes de dormir, aí Karina já se aninha ali para dormir, aí eu pego um papel, uma caneta e faço planos. Toda noite, Martorelli? Toda noite. Não toda noite, felizmente. Mas sabe por quê? Porque meus planos são maravilhosos. Neles tudo dá certo. Sempre eu conquisto o mundo todo. Meus planos são maravilhosos. E ali eu fico tão alegre, tão contente, pensando naquelas coisas boas, aquele mundo rosa, maravilhoso, tudo iluminado. Eu vou ficando contente e durmo de alegria. Alegria assim me bota para ninar. E de vez em quando Karina chega para mim, mas você não tinha estabelecido como propósito e meta esse plano aqui? Eu lembro, está no caderno 84. E aí eu repito para ela, Karina, os meus planos valem tanto quanto o papel e a caneta com que foram escritos. É o valor daquele papel, não é o caderno, não, só o pedaço de papel, só vale aquilo. Eu acho que esse ano de 2014 pode ser um ano melhor, pode ser um ano mais luminoso, pode ser um ano de vitória, pode ser um ano de alegria, pode ser um ano de conquistas, sobretudo essa conquista interior. Mas isso não vai acontecer porque você quer, não vai acontecer porque você será tomado por uma força de vontade realizadora, porque você vai ler a biografia do Steve Jobs, e essa biografia vai fazer você agora entender qual é o caminho para se dar bem na vida. Nada disso. Sua vida encontrará a libertação se o Filho lhe libertar, e aí você será verdadeiramente livre. Sua vida encontrará transformação se o Senhor conceder a você a sua graça. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer, que força de vontade extraordinária. E você vai dizer, e ele responde por esse nome também. Esse não é o nome que eu chamo, mas se você quiser chamar ele de sorte, acaso ou força de vontade, ele aceita. Mas eu costumo chamar da providência divina, que em seu amor e graça me concede poder. Meus irmãos, muito embora a palavra esteja velha e desgastada, o que eu e você precisamos hoje é de conversão em nossas vidas. E não converter isso para aquilo, converter-nos ao Senhor, para fazer dele o nosso quinhão, nosso único bem, nossa única esperança, porque nele há toda esperança. Muito obrigado, Senhor, pelo encontro de hoje. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Vamos continuar aqui para adorar o teu nome. Mas, Senhor, olha para nós e esquadrinha nossos corações. E vê, Senhor, quantos aqui estão cansados de tentar e se frustrar, quantos aqui estão enfadados de sonhar, sem nunca ver realizado o seu sonho. Mas obrigado, Senhor, porque Tu nos revelastes alguns engodos e enganos pelos quais nós temos sido iludidos.
Obrigado porque hoje Tu nos ensinaste, Senhor, que há senhorios em nossa vida que falam mais alto do que os nossos desejos, propósitos e quereres. E não há nenhuma força naquilo que chamamos de nossa vontade. O que efetivamente há é a ilusão de que somos capazes, e até hoje não temos sido senão capazes de nos fazer mal e de mal fazer àqueles que se aproximam de nós. Agora, Senhor, de modo muito simples, queremos nos converter a Ti. Queremos nos voltar para Ti. Queremos olhar para Ti, a quem tínhamos e vínhamos ignorando, e Te chamar por um novo nome. Doravante Te chamaremos de minha esperança. Tu és, Senhor, a nossa esperança de um dia sermos tudo o que Tu queres. Tu és a nossa esperança de um dia sermos tudo o que Tu queres. Ajuda-nos nisso em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Pode se assentar.